Sabe, a história de um jogador às vezes é muito maior do que só a carreira dele. Ela pode contar a história de uma região inteira. E é exatamente o caso de Luciano Juba. Vamos acompanhar essa jornada, uma ascensão que foi meteórica, uma reinvenção tática impressionante e o que isso significa como um grito de afirmação para o futebol do Nordeste. Então, fica a pergunta no ar, né? Como é que um talento lá do coração de Pernambuco consegue chegar na seleção brasileira? Para a gente entender essa trajetória, a gente precisa voltar para o começo de tudo. E essa história começa em Serra Talhada, em pleno sertão pernambucano. Foi lá que um jovem, Luciano Juba, deu os primeiros passos em um caminho que, olha, o transformaria na grande estrela do esporte Recife. E para a gente ter uma ideia do tamanho do talento dele, vamos olhar para a temporada de 2023 no esporte. Porque naquele ano, o Juba não foi só um bom jogador, ele foi dominante. Os números não deixam mentir. Para começar, os gols. Foram 20. 20 vezes que ele balançou a rede, mostrando um faro de artilheiro nato. Mas não era só isso. Ele não era só o finalizador. Com 18 assistências, ele provou que também era o cara que criava jogadas, que servia aos companheiros. Um jogador decisivo. Somando tudo, em 53 jogos, ele se tornou um dos jogadores mais decisivos do Brasil inteiro. Não tem discussão. Só que o próximo passo na carreira dele seria, de longe, o mais controverso de todos. E aí entra a polêmica, a transferência para um arquirrival. Juba assinou um pré-contrato com o Bahia. E isso significava uma coisa. Ele ia deixar o Sport, o clube que o formou, de graça ao final do contrato, em setembro de 2023. Imagina o clima que isso gerou. O Bahia até tentou adiantar as coisas, viu? Como disse o diretor deles, o Carlos Santoro, eles fizeram uma oferta de 4 milhões de reais para levar o Juba antes. Mas o Sport bateu o pé, recusou, e isso forçou uma espera bem tensa até o contrato acabar de vez. Chegando no Bahia, ele encontra um cenário totalmente novo. Um projeto ambicioso da SAF e principalmente a orientação do técnico Rogério Ceni. E é aí que uma verdadeira transformação começa a acontecer. E aqui está a genialidade da mudança. No Sport, ele era o ponto esquerda com liberdade para atacar focado em fazer gols. No Bahia, Ceni recua ele para a lateral esquerda, a posição de origem dele, mas de um jeito totalmente reinventado. Como um armador, um construtor de jogadas, ele deixa de ser só o artilheiro para virar também o cérebro do time. A visão do Ceni foi fundamental. Ele mesmo disse, um menino fantástico, com talento, passe, construção. E reconheceu que talvez o Juba tenha sido o jogador que mais cresceu com a chegada da comissão técnica. O Ceni viu ali não só um finalizador, mas um jogador completo, taticamente inteligente, capaz de começar a construir o jogo lá de trás. E claro, jogando nesse nível, o desempenho excepcional do Juba não passou despercebido. E o técnico dele? Bem, ele fez uma previsão para lá de ousada. Em agosto de 2025, o Rogério Ceni soltou essa em uma entrevista. Escutem o que eu estou falando. Fatalmente teremos um segundo jogador convocado para a seleção brasileira neste ano. A frase ficou no ar, como uma profecia esperando para se cumprir. E não demorou muito. Poucos meses depois, em 3 de novembro, Carlo Ancelotti, o técnico da seleção, anuncia a lista para os próximos amistosos. E lá estava. O sonho de criança, como o próprio Juba disse, virou realidade. A profecia do Ceni se cumpriu, coroando uma jornada incrível de superação e, claro, muito talento. Mas olha, essa convocação, ela é muito maior do que o sucesso de um único jogador. Ela é, na verdade, um verdadeiro grito do Nordeste. A questão é essa: o que a escolha do Luciano Juba realmente significa? É que ela representa muito mais do que só um nome numa lista. É um holofote jogado sobre todo o futebol nordestino. O impacto é vasto. Primeiro, valida um projeto estruturado como o da SAF do Bahia, mostrando que o investimento do Grupo City funciona. Segundo, dá uma visibilidade gigante para outros talentos da região. O Juba vira um símbolo de que o investimento estratégico pode sim elevar jogadores regionais ao mais alto nível. E, claro, inspira toda uma nova geração de garotos da região. E no final, a gente fica com essa reflexão. A história do Juba é um caso isolado? Um ponto fora da curva? Ou será que estamos vendo o começo de uma nova era? Uma era em que o futebol nordestino finalmente ganha o protagonismo que merece no cenário nacional. Essa é uma pergunta que só o tempo poderá responder.